que a gente discutindo, combinado? Eu sou a Rafa Vigo, sou uma das organizadoras aqui do Fala aí PMM. Temos também a outra Rafa aqui, Rafa Medeiros. Para quem nunca participou desse nosso encontro da comunidade, o Chega Junto PMM é para ser esse encontro um pouco mais informal e descontraído da nossa comunidade, de temas que surgem das nossas próprias conversas. Então, esse tema de PLG foi até o Luan que fez uma pergunta e aí gerou toda uma discussão legal. E a Aline e o Vitor toparam compartilhar com a gente o que eles sabem. Então, primeiro, agradeço já a Aline e o Vitor por estarem aqui com a gente. Qualquer outros temas que vocês queiram conversar e compartilhar, botem ali na comunidade também. Bora falar sobre tudo que a gente precisa aprender. Eu vou pedir, então, para a Aline e para o Vitor se apresentarem, e aí, na sequência, o Vitor já embala, começa a apresentar aqui o conteúdo dele, depois a gente ouve a Aline. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui pelo próprio Meets. Então, para quem nunca usou, aqui embaixo, do lado direito, tem aquelas formas, triângulo, quadrado, círculo. Podem clicar ali e mandar suas perguntas. A gente responde no final, as que a gente tiver tempo. Caso não, a gente segue essa conversa lá na comunidade. Tá bom? Então, Aline, pode se apresentar? Vitor, e começamos. Tá bom, gente, prazer aí. Eu sou a Aline, eu sou vegana há 5 meses, vegetariana há 5 anos. Eu também sou yogini, pratico yoga e sou um pouco viciada em academia agora. Sou mãe de 2 cachorros, inclusive eles estão aqui dormindo neste momento, atrás de mim, o Bruce e a Lana. Eu moro em São Paulo, mas sou do interior de São Paulo, e durante 8 anos eu trabalhei em agências de publicidade e marketing empresa, né, sendo especialista aí principalmente de marketing digital, e trabalhei em diversas empresas e para empresas, né, trabalhei na Riachuelo, trabalhei para a Sher Williams, 3M, Syngenta, Bol, Fagron, que é uma farmacêutica holandesa internacional, então eu tive contato aí com muitos mercados diferentes, e há 3 anos eu migrei, né, dessa área de publicidade e marketing para produto. Eu sou Product Manager, e trabalhei aí numa empresa de EdTech, HealthTech, chama Medway, mas recentemente aí saí por conta de um projeto pessoal, e pretendo voltar ao mercado aí em janeiro. Bom, e é isso. Boa. Bom dia, pessoal. Eu sou o Vitor, trabalho em tecnologia e startup já há uns 8 anos. Sou engenheiro civil de formação, mas me formei na pior época que eu poderia me formar, que foi na época do Lava Jato, e tive que fazer essa transição de carreira. Não sei quem é engenheiro civil e formou nessa época sabe o que eu estou falando. E aí eu acabei indo para marketing digital, trabalho com isso desde então, mas acho que a minha maior passagem foi na Octadesk. Não sei se alguém conhece a Octa, mas era uma plataforma de live chat para pequenas e médias empresas, e eu trabalhei com eles desde o início até o exit que a gente teve com a Localweb em 2021. Então lá dentro, eu era marketing, mas fazia de tudo, né? Eu fiz uma transição para produto, puxei principalmente o projeto de PLG da empresa, que fez com que a gente pudesse ter um valuation maior, né? A gente conseguiu com variáveis de PLG aumentar um pouco do valuation da empresa. Então, acho que tem esse case para trazer. Também fui morar em Portugal, fiquei 1 ano lá trabalhando numa startup, puxando um projeto de PLG. E hoje caí aqui de volta para o Brasil, não me adaptei muito na Europa, voltei para cá. E agora estou tocando esse projeto com a Rubla, mais focado em marca e marketing, comunicação, um pouco menos produto e PLG, porque acho que a gente ainda não está num tempo de long tail para poder escalar. E era uma oportunidade para eu poder diversificar bastante minhas skills também em marketing, né? Porque eu estava muito focado em growth, produto, e acho que esse lado de branding e marca, acho que ajuda demais também a criar bons loops para você poder acelerar o crescimento da empresa. E aí, acho que PLG, eu respiro desde 2019, quando nem se falava disso aqui no Brasil, e até hoje eu tenho visto muito case, estudado bastante, dou aula sobre PLG, mentoria, consultoria, ajudo profissionais, ajudo empresas nesse tema. Então, espero poder ajudar vocês também um pouquinho do que eu sei hoje aqui. Maravilha, obrigada então os dois, bem-vindos. Bora começar com você, Vitor. Vitor preparou um super material, até alguém comentou lá, o cara é fera, quase uma aula. Então vamos começar com ele. Eu vou ser bem sucinto aqui, que a gente tem 20 minutos. Essa aqui é uma aula que eu dou de 1h30, num dos cursos que eu dou aula. Então, vou passar bem por cima, assim, e fiquem à vontade aí para as perguntas, tá? Eu sei, vocês mandaram bastante pergunta também já, então espero responder várias delas aqui, mas fiquem à vontade aqui, acho que não é aula, é mais para a gente trocar papo mesmo e experiência, tá?
Então, o que eu vou passar aqui é mais o que é PLG, para todo mundo estar na mesma página, o que é uma estratégia de growth mesmo, porque às vezes as pessoas entendem empresa PLG só faz onboarding, self-service, mas na verdade não é isso. E aí explicar e dar alguns cases de PLG em aquisição, retenção e monetização, que é a forma que eu visualizo o funil, né? Então, tem o ARR, né, que é o mais famoso, e esse aqui é mais simplificado, que é um modelo um pouco mais voltado da Reforge, que é uma escola aí bem famosa a nível de growth produto, tá? Aqui eu vou pular, que eu já falei de mim, acho que o mais importa é sobre o tema aqui. Então, de onde que veio o PLG, né? Não sei se alguém conhece a OpenView, mas se ninguém conhece, é o melhor lugar para se aprender PLG. OpenView é um fundo de São Francisco que só investe em empresas com teses de PLG. Então, tudo que é sobre PLG eu aprendi lá, e tem vários outros locais também, mas esse aqui era onde nasceu o PLG, vieram desses caras aqui. E eles falam sobre como que veio o PLG, né? Então, tem 3 grandes eras no consumo de software, no consumo e na venda de software. Que o primeiro é o CIO Era, que é lá nos anos 80, nos anos 90, como ainda começou a se desenvolver software, era extremamente caro, só grandes empresas vendiam, comprava, no caso, e quem tomava a decisão não era nem a pessoa que usava o software, né? Era o diretor de informação, o CTO, que tomava a decisão de qual software se implementaria ali, porque era extremamente técnico implementar algo. E por ser muito caro, o processo de venda era porta a porta. Ia lá o executivo de contas, ia lá e fazia a venda do software. Então era um processo bem mais moroso. Depois a gente ali nos anos 2000, quando começou a surgir o cloud em si, e começou a baratear e o desenvolvimento de software começou a, de fato, expandir software, começou essa era dos executivos, onde quem tomava a decisão de compra não era mais só o CTO, poderia ser o diretor de vendas, por exemplo, quando ia contratar o Salesforce, poderia ser o diretor de RH, quando fosse contratar um Slack para ser o software de comunicação da empresa. Então, já diminui um pouco essa linha de tomada de decisão, o software fica um pouco mais barato, então precisava buscar uma forma de vendas mais eficiente, e aí começou o fato do inbound marketing, onde as pessoas dentro de casa, dentro do escritório, começavam a abordar esses clientes. Então é um processo um pouco mais barato de se vender do que o processo de porta a porta, né? E no final, agora nos anos 2015, onde começou a de fato rampar esse tipo de software, que é a era do usuário final. Quem toma a decisão de compra hoje não é mais o diretor, não é mais o coordenador, não é mais o gerente, é de fato as pessoas que estão usando o software. Eu, como gerente de produto, tenho um problema para resolver, que é documentação. Eu vou lá no Notion, crio uma conta gratuita, começo a escrever documentação, começo a distribuir essa documentação para o meu time, todo mundo gostou do Notion, e aí todo mundo está usando aquilo, só que tem um teto, e aí as pessoas precisam contratar um plano business, e aí sim isso é contratado, né? Então, esse é um formato de compra PLG, porque tá muito mais barato, tá tipo, quase R$0 para fazer um software, né? Você consegue lá no Bubble desenvolver algo, e por isso que com tanta oferta, as pessoas podem escolher quais softwares que elas querem usar, e esse processo de self-service começa a se tornar mais importante no processo de compra, né? Porque imagina que eu tenho 10 softwares para usar, só que só um eu consigo testar e comprar na hora, e as outras 9 eu tenho que escrever um formulário de 10 páginas, falar com o gerente de conta, depois ele tem que marcar uma reunião para apresentar a proposta, já passou aí 20 dias e eu só queria usar um software hoje para resolver meu problema. Então, por isso que esse fluxo de compra self-service é super importante. E aí, essa aqui é só a definição clássica, né, do que é PLG. Então, estratégia de crescimento, onde o produto é o principal motor de aquisição, retenção ou monetização, e diferente das outras estratégias, o PLG ele se baseia no fato de que o produto, ele, por si só, precisa adquirir, engajar e monetizar seus usuários. Você não precisa de um vendedor, não precisa de um CS, não precisa de suporte, o produto deveria fazer tudo isso. Mas isso é bem utópico, é bem difícil você ter, de fato, um produto que faça tudo isso. E se você quiser ter esse produto, cara, é um investimento gigantesco que você vai precisar fazer para poder realmente resolver esses problemas só através de produto. E aí, pensando na parte de estratégia de growth, acho que tem 3 pontos aqui antes da gente falar de como fazer a aquisição e tal. Então, vamos pensar em como que a gente desenvolve uma estratégia de growth. Primeiro passo é quais são as alavancas e canais que eu tenho disponível para fazer isso acontecer. Então, essa aqui é uma matriz da Helena Werner, onde ela mostra as alavancas e as formas de fazer essas alavancas funcionarem, né? Então, aquisição, monetização e retenção.
e aí eu posso fazer isso através de produto, através de marketing, através de vendas. E aí cada bloquinho eu tenho várias táticas para serem usadas, né? Então, em produto, para adquirir novos usuários, eu uso viralidade, loops de viralidade. Então, word of mouth, que é a recomendação do produto, incentivos, que nem iFood, Rappi faz, né? Convida alguém, ganha R$10 de cupom, ou Uber fazia bastante isso. Convites de colaboração, então eu estou usando o Figma, eu vou convidar um PM para colaborar comigo. Então, tem várias formas de você usar o produto para adquirir novos usuários. Mas assim como eu também posso usar marketing para adquirir novos usuários, através de mídia, principalmente, conteúdo, etc. E assim como eu também posso usar vendas para adquirir novos usuários. E aí a gente vem para produto. Então, eu vou passar bem rápido aqui para não ficar muito tempo nessa tela, mas o ponto aqui é, dentro de todas essas ferramentas, quais delas eu deveria usar para criar a melhor estratégia de crescimento da minha empresa. Então, se você é uma empresa de PLG, será que você só usar PLG vale a pena, sabe? Então, será que eu não consigo combinar um pouco de produto com um pouco de marketing, com um pouco de vendas para realmente ter uma eficiência maior no crescimento da minha empresa? Então, eu acho que esse aqui é o primeiro passo. Tá, Vitor, mas como que eu sei quais são as melhores ferramentas que eu posso usar, dado as características do meu negócio? Então, aqui eu entro na parte de como eu defino esse go-to-market. Então, são 3 variáveis importantes para a gente levar em consideração. O primeiro é o tipo de produto, então, se é possível ativar por conta própria ou não. O tipo da persona e o tamanho da empresa. O que é o tipo de produto? Então, essa aqui é a clássica de o SAP, que é um produto para diretores, C-levels, essas pessoas que tomam decisão de compra, e certamente não são elas que vão entrar no Google e procurar uma solução. E principalmente o SAP não dá para você espetar na sua operação e sair testando sozinho, porque ela é feita para empresas gigantes com processos extremamente complexos. Então, para ela, talvez não faça sentido ir para uma linha PLG. Talvez tenha que ir para uma linha de vendas, consultor, e é onde ela vai, né? E a Sage, que é uma empresa que olha mais para um PME, olha para um SMB ali, né? E aí acho que a conta não fecha se eu colocar vários vendedores e consultores para atender essas empresas. Eu preciso criar um produto que ativa sozinho. Então, essa é a primeira variável. A segunda é a persona. Então, quanto mais próximo esse usuário final que você fala é o tomador de decisão, mas também é o core user, mais PLG você precisa ser, né? Então, essa aqui é, por exemplo, a propensão de ativação no produto versus a conversão. Então, essas pessoas que são as que tomam decisão, essas não, né? Mas quanto mais esse gap for menor, mais PLG você consegue ser, tá? Então, acho que essa é uma outra variável. E a outra é tamanho de empresa. Não adianta você ter um produto extremamente enterprise e tentar criar um fluxo PLG, porque primeiro, a conta não fecha, oportunidades que você vai perder é muito grande, né? Vale mais a pena você ter um vendedor falando com as 500 maiores empresas do Brasil do que você criar todo um produto PLG e tentar fazer um target para essas 500 empresas testarem seu produto. Não faz muito sentido, o custo de oportunidade que você vai ter é bizarro, né? Então, acho que essas variáveis são importantes para a gente definir depois selecionando esses componentes aqui. E aí depois, se vocês quiserem perguntar, a gente vai interagindo, tá? Bom, definir ali minhas estratégias, e aí aqui eu vou falar só sobre PLG, tá? Como que a gente faz aquisição em PLG, em produto, aquisição, retenção e monetização. Aquisição, eu trabalho sempre em 3 pontos. Primeiro é um bom posicionamento de produto. Então, a gente, como PMM, sabe bastante sobre isso. Então, se a gente não comunicar de maneira simples o que o usuário faz e entender o que de fato resolve o problema dele, nada adianta você ter todo um fluxo de entrada desse lead. Então, isso é extremamente importante. Pessoas de growth que olham para produto, ou até essa galera mais de eficiência, assim, growth mesmo, né, performance, acaba não olhando muito para isso, mas isso aqui é extremamente importante para que a gente tenha todo um fluxo de performance. Putz, eu posso colocar lá, venda mais no meu site e ter 50% de sign-up, mas certamente esse cara não vai ativar, e se ele ativar, ele não vai reter, porque essa promessa de vender mais é uma promessa muito distante do que o produto faz naquela hora, né? Então, acho que esse aqui é um primeiro ponto. Aí, aqui eu trouxe alguns exemplos de bons posicionamentos. Então, a Topline é uma empresa boa, porque ela traz um header muito claro, qual que é o problema que ela resolve, quais são os outcomes que ela traz resolvendo esse problema, quais são as features que ela tem, e um CTA muito claro para essa pessoa testar o produto. Então, acho que a Topline é uma empresa muito boa.
A Drift também é uma empresa que se posiciona super bem, One Conversation Time, mas isso aqui não fica claro o que é, mas depois ele vem no subtítulo aqui, explicando de fato o que é a Drift. E aí a gente tem que entender também, né, porque a Drift é uma empresa extremamente conhecida já no meio, então ela não precisa ter um headline muito a nível de capacidade, ela pode ser um pouco mais branding aqui, mas ela precisa explicar de fato depois o que ela faz, mas isso é porque a Drift já é uma empresa conhecida, né. Essa aqui é uma ferramenta que eu gosto muito de indicar para pessoas que trabalham com self-service, que é a AppQueues. Então, é uma ferramenta de adoção, né, de in-app message, onboarding e tal. E aqui ele deixa muito claro, né? Então, faça um design, deploy, testa, onboarding em minutos e não por semanas. Esse é o benefício dele. Então, são bons posicionamentos. Esse aqui era da InfraSpeak, que eu também achava ter um bom posicionamento. Depois a gente vem para um sign-up mais simplificado. Esse aqui é bem basicão, né? O grande problema aqui é, principalmente quando a empresa B2B, B2C, botou o Google Connect lá e vai embora, e depois eu tento captar alguma informação desse usuário. Mas B2B aqui, existe esse trade-off, porque o B2B precisa de algumas variáveis para esse lead para poder passar isso para o time de vendas ou não. E aí existe esse trade-off de eu pergunto eu pergunto isso no formulário de entrada, eu pergunto no onboarding, né? Então, não tem uma resposta certa, acho que tem que testar e variar, tentar entender dentro do seu usuário qual que é a melhor maneira, mas quanto menos informação tiver no formulário, melhor, quanto mais facilitado para ele entrar, melhor. Então, Microsoft, Google, Facebook, WhatsApp, entre com isso, entre com aquilo, só para ele clicar em entrar dentro do produto, é a dica de ouro, né? Parece básico, toda empresa gringa faz, mas se você olhar para os produtos brasileiros, putz, principalmente B2B, tipo, B2B ele vai perguntar sempre tamanho da empresa, faturamento, cargo da pessoa, e às vezes elas nem usam esses dados, porque não tem lead, manda todo esse lead para o time de vendas, e acaba atrapalhando um pouco da entrada desse lead para tirar valor. Aí aqui é um caso do AppQueues, que eu gosto bastante, eles usam um sign-up bem simples, e aí aqui eles dão algumas ideias de produto, né, para você saber mais ou menos como que está funcionando o produto deles. E aí depois entra para os loops mesmo, né? Então eu vou explicar para vocês o que é os loops. Loops, eles partem do princípio que é um ciclo, né, de input, ações e output, e esse input é um insumo para as pessoas, para iniciar o input. As ações são as pessoas que estão nesse input precisam gerar algumas coisas para gerar um resultado, que esse resultado é o output. E aí aqui mora a diferença, que é o input ele precisa ser o mesmo que o output, para que esse ciclo se retroalimente. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que é do Calendly, por exemplo, que é todo mundo que usa o Calendly gratuito vai mandar uma agenda para alguém, vai estar lá, essa agenda é feita pelo Calendly. Aí essa pessoa vai clicar lá, vai criar um usuário, e aí essa pessoa que criou um novo usuário vai mandar esse formulário para alguém, e isso se torna um loop, né? Então, o input é uma pessoa que criou uma conta, e o output foi uma pessoa que criou uma conta através de uma ação que foi feita pelo esse usuário principal, né? Então, acho que esse é a grande explicação do que é um loop. E aí aqui eu trago alguns exemplos, esse aqui é de uma empresa que eu atendia, que é a Wide, a gente fez o mesmo loop lá com eles, que é uma ferramenta de video commerce, você coloca esse vídeo lá, vai ter esse logo aqui embaixo, feito com Wide, a pessoa vai clicar, vai cair no site, ela vai criar um plano. É super importante que esse loop tenha um plano gratuito, não dá para fazer isso via trial, porque trial vai estar sempre limitado o dia que você tem essa pessoa, então você diminui a potência que esse loop poderia ter. Então, acho que é um detalhe aí. Aí aqui é outro exemplo da Drift, eles jogam para uma LP mais específica, super legal também. E aí aqui é só um outro tópico que se fala muito, que é efeito de rede e viralidade, né? Qual que é a diferença um do outro? A diferença é que efeito de rede quanto mais pessoas estiverem naquele ecossistema, melhor o serviço fica. Então, o Uber, ele trabalha com efeito de rede, porque quanto mais motoristas dentro do ecossistema, melhor, porque para mais passageiros, mais motoristas, né? E quanto mais passageiros, melhor para o motorista, porque ele tem muito mais
demanda ali para poder trabalhar e ganhar mais dinheiro. Essa é a diferença. E aí a gente fez isso na InfraSpeak. A gente criou lá um produto. A InfraSpeak era um produto de gestão de facilities, né? Então era dono de um facility com um fornecedor. A gente só trabalhava com o dono do facility, dono do prédio. Só que o dono do prédio, ele trabalha com vários fornecedores. E aí essa ponte, ela não funcionava. A gente fazia essa ponte via e-mail. A gente construiu um produto para que pudesse ter uma interface com o fornecedor e esse dono do negócio aqui, né, o dono do prédio, pudesse convidar esses providers. Então foi isso que a gente fez, né? Então o dono do facility convidava os providers lá, os fornecedores criavam uma conta gratuita, trabalhavam com esse cara, e aí depois eles sentiam a dor do crescimento e depois viravam clientes da InfraSpeak, e depois esse provedor trabalhava com outros donos de negócio, outros donos de prédios, convidava essa galera que tinha interface gratuita, sentia a dor do crescimento do produto, e isso virava, de fato, um efeito de rede, porque quanto mais provedor, melhor para a gente, melhor para o dono do facility, porque ele tem acesso a essa galera, e quanto mais dono de facility, melhor para os donos, os provedores de serviço, porque ele consegue ofertar isso para mais pessoas. Então, foi mais ou menos essa a nossa tese. E aí tem outras formas de aquisição, que é artefatos de produto. A Video.io é uma ferramenta de edição de vídeo. E aí ela pega features específicas de edição de vídeo, tipo add subtitles to video, cria isso como uma ferramenta gratuita, usa SEO para ranquear, as pessoas procuram no Google add subtitles to video, provavelmente a Video.io vai ser uma das primeiras, e ela consegue, através do seu próprio... O produto principal se quebra em várias features pequenas, em várias páginas separadas, essas páginas ranqueiam, ou são compartilhadas em redes sociais, ou por especialistas de edição de vídeo, e as pessoas conseguem usar essa funcionalidade, e aí você vai lá, coloca o subtitle lá, quando você vai exportar, ele fala que você tem que criar uma conta do Video.io para exportar isso, aí ele tem esse loop para adquirir novos usuários. E aí eu fiz isso com a Peoplefy também, a gente construiu isso com eles, e é um dos canais de geração de leads importantes para eles ali. Bom, gente, a nível de retenção, eu vou bem rápido aqui, que faltam 2 minutinhos, mas a nível de retenção, o foco de growth é muito mais voltado à ativação, e aí a ativação, ela se encontra dentro dessa etapa, né? Então, a pessoa faz o sign-up, ela tem que ter um momento de hábito dela, só que para ter um hábito de momento, ela tem que experimentar isso pela primeira vez, e para experimentar pela primeira vez, ela tem que fazer o setup ideal para poder fazer esse fluxo cada vez mais rápido. E aí, esse aqui é mais ou menos um fluxo de profile, né? Então, o usuário entra, eu preciso saber quem ele é, né? Se é uso pessoal, ou se é uso trabalho. Isso aqui é bem B2B, tá? Se o cara só tá olhando, ou se ele de fato tem um problema para ser resolvido, ou se ele vai usar um use case core da empresa, ou se ele está pensando em usar algum caso de uso que não é foco da empresa agora. E aí aqui tem um exemplo do Notion, que você entra, ele pergunta já, né, para o time, se é business, se é individual, faz várias perguntas aqui para saber quem que você é, qual time que você trabalha, qual a sua posição e tal. Já traz aqui para você convidar outras pessoas, para focar na viralização de usuários. E ele já traz o produto extremamente pronto para você usar. Tá vendo aqui na lateral que ele já traz todos os templates de marketing para eu querer usar e aprender mais rápido usar o Notion. Então, o onboarding é isso, é você fazer o cara conhecer bem o cara e depois criar uma experiência para ele, específica para ele, para que a ativação dele seja cada vez mais rápido, tá? Então, acho que essa é a maior dica. Aí, dicas aqui importantes. Boas-vindas, é super importante. Tenta criar esses tooltips para levar esse usuário o mais rápido possível para o lugar dele e combina esse onboarding com outras ferramentas, seja e-mail, WhatsApp, não usa só o produto, porque quando a gente está em PLG, a gente acha que tem que resolver tudo via produto, mas não é verdade, a gente pode resolver via suporte, via e-mail, via mídia paga, tem várias outras ferramentas que a gente pode usar para criar um onboarding melhor. E aí, gente, acho que a nível de monetização, acho que é só uma diferença aqui, que é para B2B, que a gente pode trabalhar num formato... E aí até posso explicar depois nas perguntas, porque tem uma pergunta muito focada nisso. A nível B2B, a gente tem que ter esse fluxo aqui, que é, quando as pessoas entram, eu posso criar um fluxo que seja self-service, que são pessoas que financeiramente, para mim, não são rentáveis se eu usar o time de vendas, ou usar um fluxo de PQL, que é usar o produto para... Só um minutinho que eu já termino aqui. Só uso o produto para qualificar esse lead, dado a usabilidade dele na minha ferramenta, e passo isso para o time de vendas, tá? Então,
a nível de monetização B2B, essa é a melhor forma de começar e ter um fluxo meio híbrido, né? Na verdade, um funil em Y, para você poder rentabilizar bem aqueles leads que são muito bons para você e usar o time de vendas em cima disso, e aqueles que são financeiramente não tão eficientes, você criar esse fluxo com checkout, fazer com que ele compre sozinho. E aí aqui eu vou pular um pouquinho, depois eu posso explicar o resto do material aqui. Bom, gente, acho que era isso. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí, e aí eu espero as perguntas ali no finalzinho também. Obrigada, Vitor. Depois vamos listar também todos esses exemplos que você colocou na apresentação, que a galera está perguntando. Eu compartilho depois a apresentação com vocês. Perfeito. Essa era a próxima pergunta. Maravilha. Obrigada demais, Vitor. Vamos ouvir a Aline, e aí já tem até algumas perguntas ali no chat, a gente vai conduzindo no final, então. Obrigada. Então, vamos. Deixa eu compartilhar minha tela. Foi, né? Bom, gente, eu tô aqui, né, porque nesses 3 anos como PM, eu era responsável justamente pela estratégia de PLG, e era algo que eu nunca tinha feito antes, né? Foi um desafio, eu tive que meio que aprender do zero, então estou aqui para contar minha experiência para vocês, né, meus aprendizados, e o que me ajudou muito foi que eu gosto muito de estudar, então eu estudei muito para aprender. E eu vou acabar mencionando uma pessoa muitas vezes aqui, que é o Wes Bush, que para mim ele é o pai do PLG, e assim, ele foi, né, os livros deles e os artigos dele, foi o que me norteou durante a minha jornada. Então, vamos lá. Na minha experiência, né, quando a gente foi aplicar o PLG, lá na Medway, para quem não sabe, a Medway, ela é uma empresa que oferece cursos, né, e produtos para médicos, para eles se especializarem na residência, conseguir passar nas provas de especialização, tornarem melhores médicos, né, aprofundar ali em alguns temas, trabalhar melhor no plantão. Então, a gente tinha vários produtos, a gente tinha aplicativo próprio, então era assim, algo muito crucial para a vida dos médicos, né? A gente poder ajudar eles a serem melhores médicos. E as perguntas que a gente fez para saber, cara, será que faz sentido a gente aplicar uma estratégia PLG agora? Foram 2 principais perguntas. A primeira era assim: o nosso produto, ele é bom, suficiente, ele consegue se vender sozinho? Acho que era muito também o que o Vitor estava trazendo ali no começo da apresentação dele. E a segunda pergunta é, cara, se a gente aplicar uma estratégia PLG, focar nisso, a gente realmente vai conseguir alavancar os resultados, trazer mais conversão, gerar mais receita? A gente acredita nisso? Se a resposta para essas perguntas forem sim, mesmo que for um achismo, né, eu acredito que seja o momento realmente de aplicar uma estratégia PLG, e foi justamente o que a gente fez, porque a gente acreditava muito nisso. Mas como, né, implementar o PLG? O que a gente fez e o que, né, lendo também muito Wes Bush, eu aprendi que é importante. Primeiro é a gente entender, cara, que o PLG, ele não é você dar essa responsabilidade para uma pessoa, seja o PM, PMM, para ele aplicar sozinho. É uma estratégia que tem que estar na empresa, tem que ser de cima para baixo, né? Tem que ser culturalmente, se level para baixo, senão não adianta, né? No nosso caso, até estava dentro de OKRs, a gente tinha metas específicas para bater, e a gente tinha time dedicado para isso. Então, esse, para mim, é um ponto muito importante, porque antes, né, de eu entrar e assumir isso vir de cima para baixo, o PLG dentro da empresa era muito uma estratégia ali, a Deus dará, e ele não trazia resultado. A partir do momento que veio de cima para baixo, a gente teve um time dedicado, e eu, né, era à frente disso, a gente começou a ver que teve realmente muito mais resultado. Segundo ponto, aqui é só para ilustrar uma coisa também, o livro novo do Wes Bush, ele mostra justamente isso, que para ter essa estratégia Product-led Growth, você precisa ter por trás a Product-led Organization, toda a operação, o time, os dados necessários para isso. O segundo ponto é muito o que o Vitor estava falando de entender, né, qual que é o modelo de aquisição de clientes hoje da sua empresa, para você começar a aplicar a PLG se você nunca fez. Ela é mais market-led growth, ela é mais sales, ou é uma combinação dos dois? No meu caso, era muito maior o marketing, que o time de marketing era o maior da empresa, mas também tinha, né, time de inside sales, a gente tinha esforços ali de sales-led growth. Então, a estratégia de PLG, ela não ia nascer e a gente ia focar nela de forma paralela, separada. Ela ia ter que estar muito integrada com essas outras. Elas iam ter que não apenas coexistir, mas como uma ajudar a potencializar a outra. Então, era um cenário muito específico. E eu acho que é importante vocês entenderem também hoje, quando vocês querem aplicar, ou já estão aplicando na empresa, qual que é o peso de cada um, né, dessas 3 estratégias.
E, né, também entendendo, né, qual que é o peso de cada estratégia, qual que é o melhor modelo para a gente aplicar, né, de PLG. Você quer fazer um freemium, que geralmente é, né, um modelo de você tem acesso ao produto por tempo ilimitado, mas com features e recursos limitados, ou um free trial, que você geralmente tem um tempo bem menor, né, 7, 15 dias, mas você pode ter o acesso por completo ou quase por completo ali, né, não tem muita limitação de conteúdo e feature. Ou um modelo que está sendo muito discutido, que a gente também estava tentando implementar, que é o reverse trial. Eu primeiro dou acesso para a pessoa do free trial, para ela ter acesso a tudo, cantar, e depois eu deixo ela no acesso de tempo limitado, com menos recursos, para ela continuar tendo o contato ali com o produto, e aí converter. Então, entender qual desses modelos faz mais sentido para a sua empresa neste momento. E, às vezes, você pode até aplicar mais de um deles. E, por último, um ponto que é muito importante para implementar é que a gente tem que pensar sempre que a gente tem que entregar valor na experiência antes de monetizar. E, para isso, é muito importante identificar a aha moment, né, que essa palavra todo mundo fala, mas qual que é o momento, né, que o nosso cliente realmente vê valor no nosso produto. E, às vezes, pode ser que há mais de um aha moment, dependendo da persona e do ICP. Então, a gente tem que identificar isso também. Isso, no meu caso, foi muito importante. E também identificar mais do que o ICP e a persona, é o seu usuário ideal. Né? Qual que é o seu usuário ideal para você querer levar ele? Porque, às vezes, um ICP, ele pode comprar, mas ele não tem o perfil de testar e comprar. Então, ele não é meu usuário ideal. Eu não vou querer levar ele para dentro do teste de produto. Então, também tem que identificar qual é esse usuário ideal. E como eu falei, tentar entregar esse valor de forma rápida, antes de cobrar por isso. E como fazer isso? Né? É muito difícil, assim, parece que a gente fica falando muito uma teoria, é muito difícil ver na prática, mas, cara, eu acho que no nosso caso, foi muito a gente aprender com os nossos melhores usuários, o que eles faziam, o que eles fizeram, né, para testar e comprar em tempo menor, tanto analisar o comportamento deles, como falar com eles, e também testar, né, porque, como eu falei, a gente tinha personas diferentes, como um aluno do 6º ano, ele tinha um perfil diferente de um médico que já era formado, então eu precisava testar coisas diferentes com eles para entender qual que era o aha moment deles, né? Pode ser aha moments diferentes, como eu comentei. Então, sempre tem que ir nessa cabeça assim, vou entregar valor antes de monetizar, tem que entregar valor rápido, né? E conforme aí o perfil e as características do meu usuário ideal. E aí, contando um pouco mais específico da minha experiência específica na Medway, como eu falei, né, o produto, ele tinha um peso muito grande na vida do profissional, assim, cara, eu que vou te ajudar a alcançar a residência dos seus sonhos e você ser o médico que você quer e ser o dermatologista formado na USP, por exemplo. Então, era um peso muito grande, né, e, consequentemente, o nosso produto tinha um ticket médio muito alto. Se você entrar hoje no site da Medway, você vai ver que o nosso principal produto ali, ele tem 8 mil reais, 10 mil reais um curso. Então, é muito alto, né? Então, a gente tinha que levar isso em consideração. A gente tinha uma oportunidade também lá dentro que, quando a gente perguntou para os alunos, nossos clientes, cara, como que vocês conheceram a Medway? Mais de metade deles falaram que foi por indicação, ou seja, pessoas, né, clientes, testaram o produto, viram que era bom indicar. Então, tinha um grande potencial ali de PLG. Porém, quando a gente olhava a margem, a porcentagem de clientes que viraram clientes, mas que testaram o produto antes, a margem era muito pequena, a porcentagem era muito pequena. Então, era uma grande oportunidade ali. E como eu mencionei, né, a empresa tinha uma estratégia mais de marketing-led growth, então a gente precisava pensar como que encaixaria dentro dessas outras estratégias. A gente tinha uma feature muito difícil de explicar também, que ajudava a otimizar o estudo e personalizar o estudo para o aluno, que chamava MedBrain. E um ponto muito importante aqui também é que a gente está falando de curso e as provas de residência, né, principalmente, elas eram uma época específica. Então, a gente tinha uma sazonalidade. Então, a gente tinha que focar, às vezes, em estratégia PLG em momentos específicos do ano. Né? Então, por mais que é uma estratégia perene, ela não era perene em si durante o ano inteiro. Então, isso também modificava muito que tipo de modelo a gente ia aplicar. E aí, o modelo que a gente decidiu aplicar, que a gente achava que era o ideal, foi a gente aplicar um free trial de tantos dias, né, justamente por conta da sazonalidade. E também porque, muitas vezes, o próprio produto, ele era usado como um modelo de comparação. Quando o usuário ele já estava ali, cara, eu estou entre a solução da Medway e a concorrente. Eu vou comparar os dois produtos, usar os dois para ver realmente qual é melhor. Então, o PLG ali era muito decisivo.
E também, como a gente tinha vários produtos e cursos diferentes, a gente tinha que fazer uma experiência para cada um deles, porque cada um entregava valor diferente, né? E era para pessoas diferentes. Então, a gente não era uma estratégia única, tipo LG, ela era segmentada, né? Eram vários free trials para cada produto. E as principais métricas que a gente, né, analisava, elas eram muito focadas nas métricas piratas, mesmo porque, né, é um funil de aquisição, né, até receita, recomendação. Mas é muito. Quando a gente fala de PLG, a gente tem que olhar todas essas métricas olhando para o produto, a gente está vendo no sentido do produto. Então, é aquisição, né? Quando estou olhando de conversão de leads, é na landing page para testar o produto, é na página para testar o produto. É essa métrica que eu vou olhar. A gente também olhava muito duas métricas de ativação, a activation rate era a mais comum, né? Que a gente olhava, a gente definiu quais eram as ações, né, que a gente considerava que ele foi ativado. Então, ele finalizou uma aula, ele fez uma trilha de questão. Eram mais de uma ação, né? A gente tem ali um pool de ações que a gente considerava que ele era ativado. E uma outra métrica que a gente usava era a taxa de entrada, que para a gente fazer um funil um pouco mais detalhado. Podem me perguntando, depois eu respondo, tá? Então, a gente olhava o que era a taxa de entrada. Todo mundo que se inscreveu, quantos de fato logaram e entraram. Para a gente depois ver esse funil de quantos de fato ativar. De retenção, a gente olhava muito os usuários diários, né, durante o período de teste. Então, no primeiro dia, quantos dos que se inscreveram entraram? No segundo dia, e também a média de atividades. Foi onde a gente viu que justamente assim, nos 2 primeiros dias, porque a gente usava muito 7 dias ou 15 dias, nos 2 primeiros dias era um boom de usuários ativos e média de atividades, depois ia caindo. Então, ou seja, a gente tinha que fazer eles, né, chegarem no aha moment e encontrar valor nos 2 primeiros dias. Também uma métrica de retenção ali, engajamento, era eles completaram um board, eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso, e também o tempo dele, né, o time to value, porque a gente sabia que era muito importante ser nesses 2 dias. Essa era uma métrica um pouco mais difícil de medir por questões técnicas, mas ela é uma métrica muito relevante também. E olhando para a receita, a gente olhava muito, né, no final ali do funil, a conversão de todo mundo que se inscreveu, quem de fato converteu, essa era a métrica principal na nossa squad ali de todo mundo de PLG. Também o tempo que ele levou para comprar, porque, por exemplo, se eu testei agora, mas eu levei 40 dias para comprar, sendo que são 7 dias de testes, provavelmente não foi o produto que fez eu comprar. Podem ter intervenções de outros touchpoints de marketing que ajudaram, né? Então, isso orientava a gente também a balizar ali os nossos resultados. E um ponto que a gente achava muito importante para realmente medir, cara, o que a gente está fazendo está tendo sucesso, era a representatividade das vendas que vinham por meio de PLG. Né? Isso a gente conseguiu, né, durante, né, todo o processo de implementar a estratégia, a gente mais do que dobrou essa porcentagem. Mas isso era muito, é um balizador. Cara, por exemplo, a gente estava com 10% só vinho de PLG, a gente conseguiu aumentar para 20%, 25%. Então, quer dizer, nossos resultados estão trazendo né, relevância, fazendo a diferença dentro da receita da empresa. E vou falar, então, um pouquinho do que deu certo e o que não deu certo dentro da estratégia e tentar levar um pouco mais aí para o lado de PMM também. Né? Como eu falei, ter o PLG dentro da estratégia da empresa e ter um time dedicado fez toda a diferença. A gente, assim, viu os números triplicarem, quadriplicarem de quando era uma estratégia de uma pessoa só, né, ali no cantinho. O segundo ponto, que é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, é ter um fluxo, cara, sem fricção, do começo ao fim. Então, assim, é ter um link mágico, a pessoa se inscreveu, ela entra, não causa fricção para a pessoa se inscrever e entrar. Não só isso, dentro da experiência, é muito fácil encontrar o caminho que ela tem que seguir. Se ela quer comprar, é muito fácil o caminho, não cria fricção, tem que ser algo muito fluido. A gente penou muito isso no começo, e a gente conseguiu, assim, ir de sei lá, 20%, 30% para 70%, 80% de taxa de entrada quando a gente melhorou a fricção. E um ponto aqui muito relevante é que eu vejo, assim, que foi muito importante, era quando o PLG estava dentro da estratégia de outro marketing desde o começo, né? E olhar muito para o funil, né? O go-to-marketing tem que estar dentro de todos os funis. A estratégia de PLG tem que estar em toda a parte do funil, quando eu estou falando aí das métricas piratas. Então, né, a criação ali de posicionamento, de mensagens-chave, tem que estar em todas as etapas. Essa comunicação tem que estar muito alinhada. A gente tem que vender o nosso produto bem, não apenas na landing page, tudo. Tem que ser no onboarding, tem que ser nos e-mails, na comunicação.
A gente tem que vender muito isso durante todo o momento, e acho que é muito papel, o chapéuzinho ali do PMM, de conseguir fazer, né, essa integração, de tudo seguir muito o que foi definido no go-to-market. No nosso caso, diferente até do que o Vitor estava comentando, que às vezes você fazer um formulário extenso, com muitas perguntas, pode ser uma ficção, no nosso caso deu certo, porque ele qualificava o nosso usuário, e isso moldava totalmente a experiência dele. E para a gente era inegociável a gente ter um usuário qualificado, que realmente era o nosso CP, do que ter mais usuários, mais leads que não eram qualificados. Então, conforme ele colocava ali, os objetivos dele, qual era o perfil dele, o ano que ele estava, se ele já era médico formado, ele era enviado para uma experiência totalmente diferente. Cada um tinha uma experiência de teste grátis diferente. E era totalmente personalizado. Isso fazia toda a diferença, porque um aluno do 5º ano, por exemplo, o aha moment dele na plataforma seria a gente mostrar para ele que ele podia conciliar com o internato, né, que é uma coisa importante para esse público. Já quem está no 6º ano é aumentar a performance de acerto nas questões das provas que ele está fazendo. Então, isso foi muito importante para a gente, né? A gente conseguia personalizar essa experiência, não só a experiência dentro a partir do momento que ele, né, se inscreveu, as informações dele, a experiência dentro da plataforma, mas como todas as comunicações e todos os que a gente chama de bumpers, né? Que é um termo também do Wes Bush, que os bumpers são aqueles mecanismos de tudo que você faz para levar o usuário a fazer a ação que você quer, né? A realmente chegar ao valor. Então, muitas vezes pode ser um push, pode ser um e-mail, pode ser o próprio FAQ, o próprio onboarding. Então, a gente usava muito esses bumpers com base no próprio comportamento dele dentro da plataforma. Então, cara, você começou o onboard, você não terminou, vou te mandar e não entrou na plataforma, eu te mando o WhatsApp falando que você precisa completar aquele, para você realmente achar o valor. Então, isso também foi algo que deu muito certo. Outro ponto para a gente que foi, assim, game changer, foi a gente analisar, e aqui com o time de Data Science, o comportamento de quem testou e converteu, o que eles fizeram, né, justamente quem comprou rápido, né, para garantir que foi o produto que fez eles comprar, o que esse, né, público fez, qual o comportamento desses usuários, desses clientes, para a gente tentar fazer com que quem está entrando pela primeira vez tenha o mesmo comportamento. Então, a gente se baseou muito, né, no comportamento dos usuários anteriores. E isso levou a gente a criar um onboard gamificado, onde a gente criava um storytelling mostrando, olha, aqui o nosso produto é esse, a nossa metodologia é essa, você tem que fazer isso, 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 para você entender como que você vai passar na residência e atingir seu objetivo. Era muito mais do que ficar mostrando como que as features funcionavam. Então, a gente teve que escolher muito bem como contar esse passo a passo dentro do onboard, né? E aí foi como a gente conseguiu contar melhor como funcionava aquela feature, fazendo eles usarem ela na prática. E isso deu muito certo, né? Outro ponto é a gente colocou dentro, como era 7 dias, 15 dias, a gente colocou dentro da plataforma uma contagem regressiva para eles saberem quanto tempo faltava para eles testarem. Porque muitas vezes o que acontecia é que eles falavam, eu não sabia que estava acabando. Porque médico é corrida, às vezes eles não prestam muito atenção. Consegue ativar? Consigo me inscrever de novo? Você consegue liberar mais dias para mim? A gente colocando essa contagem regressiva, a gente conseguiu dar mais essa informação para ele, né? Fazer esse fluxo ser um pouco mais fluido. E também comprar de forma rápida, né? Não precisa entrar em contato ou ir procurar no site. Dentro da própria experiência, ele clicava num botão e conseguia comprar. Ele era adicionado no site para comprar. Inclusive, quando a experiência acabava, ele conseguia entrar no aplicativo, mas a única coisa que ele conseguia fazer é clicar nesse botão para comprar, porque ele não tinha mais acesso, né? Porque era um free trial de tantos dias. E, bom, o que também deu muito certo é aquilo que eu falei, o time trabalhar em conjunto, né? PMM com PM, cara, não é só uma responsabilidade de produto, acho que é muito importante falar isso, porque às vezes fica muita responsabilidade do PM, do time lá, junto com o tech e design, é uma responsabilidade de PMM também. Então, PMM tem que testar o onboard, tem que criar as métricas juntos, as metas, vamos acompanhar todas as metas e as métricas até o final, vamos ajudar a bater, a gente tem que fazer muito isso em conjunto. Na Medway, a área de PMM, ela estava nascendo, então ela era um pouco embrionária ainda, então eu acabava colocando um pouco o chapéuzinho de PMM, mas eu levava eles a criarem junto comigo, e só dava certo quando a gente olhava todas as métricas juntos, tentava bater todas as metas juntos de todo o funil, não só de aquisição, só de conversão, não. PM também, cara, como que a gente vai melhorar o onboard, a retenção, o comportamento dele lá dentro, né? E diante disso, como era envolvida muitas pessoas, o que eu fiz foi criar um processo, né? E toda uma operação e documentação de, cara, como a gente vai lançar uma estratégia de PLG, um free trial de algum produto, curso,
qual que é o passo a passo que a gente precisa, quem são os responsáveis, o que precisa ser feito antes e depois. Aí a gente criou um canal no Slack com todo mundo responsável, e a gente sabe que quando a gente ia lançar, cada um sabia a sua responsabilidade, porque também envolvia muito time de operação, então a gente precisava avisar eles com antecedência para organizar e subir os conteúdos certos ali. Então isso é uma coisa também que deu muito certo. E agora eu vou falar um pouquinho do que não deu certo. A gente ter fricção no cadastro foi uma coisa que a gente penou muito no começo, assim, a gente tinha números muito ruins de entrada e ativação. Eu me inscrevi, não achei o e-mail para entrar. Isso é o primeiro contato com o seu produto, tem que ser uma melhor experiência possível, né? O Vesbush também fala muito isso, cara. Pensa no link mágico, entra, me inscrevi, entrei na experiência, não precisa nada externo, tem que ser 2 passos. E também dificuldade de encontrar no site, mas onde eu me inscrevo tem que ser sempre o centro. E às vezes até um próprio problema de tech, eu não estou conseguindo logar, impacta muito. Então tem que ser fluido, não tem que ter erros de tech, de logagem. Eu não estou conseguindo logar pelo Google. Não, tudo tem que estar muito bem fluido. Né? Quando a gente testou o onboarding, mostrando só as features, como se fosse um tutorial da plataforma, também a gente não viu mexer ponteiro. Tá? O onboard guiado ali, com metodologia storytelling, funcionou muito melhor, tanto é que a gente teve, assim, 50% mais de conversão de quem realmente testava o onboard por completo. Eu nem preciso falar aqui, né, que a falta de estratégia, de não estar dentro do go-to-market no começo, de não ter uma comunicação uniforme, é um problema. De novo, o chapéuzinho do PMM, não só na landing page, não só nos e-mails de comunicação, né, nos bumpers. A comunicação tem que ser uniforme, está dentro do produto também, da plataforma, de tudo, até no momento que ele vai comprar. Tem que ser uma comunicação uniforme. A gente deu uma penada nisso, porque parecia que cada hora, como cada um era responsável por uma etapa, parecia que cada hora a gente falava, né, de uma forma diferente. Por isso que o posicionamento e mensagens-chave são tão importantes aqui. Uma outra questão que a gente viu que não deu certo foi a gente mostrar um produto que era diferente do que o produto que ele ia comprar. Então, tinha que ser o mais próximo possível do real. Porque o que acontecia? A gente lançava o produto e muitas vezes o produto não estava pronto, então a gente não tinha o produto inteiro, então, todas as aulas, todas as questões para colocar ali para ele experimentar. Mas ele não ter essa noção que ele ia ter acesso a muitas coisas era muito detrator. Eu falei, só tem isso de aula, não tem das aulas da minha instituição, por que eu vou comprar? Então, o que a gente fez foi colocar conteúdo bloqueado, mesmo que ele ainda não existisse, para a pessoa ter essa visão. Nossa, eu vou ter acesso a tudo isso. Não, esse realmente faz sentido para mim. Vou comprar, porque se eu comprar, eu vou ter acesso a todos esses conteúdos, por mais que eu não estou acessando eles agora, eu sei que eles existem. Isso deu muito certo. E um ponto que a gente testou e que não deu certo também foi a gente tentar vender essa parte mais de posicionamento do produto, de comunicação e diferenciais dele, por meio de vídeos um pouco mais, vamos dizer, formas intangíveis, abstratas, dentro da experiência. Isso a gente acredita que é muito melhor fora da experiência, dentro da landing page. Na experiência, ele realmente tem que testar e ver o valor na prática. Né? Esses foram aí os nossos principais aprendizados. E aí, o que eu dou de dica, assim, que eu falei muito, é o Vesbush. Sigam ele no LinkedIn. Eu sou muito, assim, viciada em tudo que ele posta, todos os livros que ele lançou. Né? Esse Product Led Grow foi o primeiro livro que ele fez, e é um best-seller. Agora ele lançou esse Product Led Playbook, que é muito mais uma questão operacional de como aplicar, e seguindo a ordem de leitura, você depois lê o Product Led Onboard, que explica muito ali onboard também, e tem o blog do PLG também, e tem um outro coletivo de PLG também, tem vários blogs e artigos muito interessantes para ler. E o que eu deixo também de dica é, gente, testem o produto todos os dias, como se você fosse um usuário testando pela primeira vez. Eu sei que às vezes, eu tenho viés, minha configuração é diferente. Eu criava vários usuários, eu tinha, sei lá, meus cachorros tinham e-mail para testar, meus pais tinham e-mail para testar. Eu sempre testando para fazer, né, simular o mais próximo possível de quem estava entrando pela primeira vez, como essa pessoa ter valor, e falar, né, com seus usuários, tanto os que testaram e compraram, quanto os que não compraram. Por quê? Tentar entender isso, mais do que analisar só o comportamento deles. E é isso, eu vi que um monte de gente mandou pergunta, acho que a gente, né, pode tentar orientar aí para responder em conjunto. Espero que minha experiência possa ter servido de aprendizado para vocês. Maravilhosa, Aline. Nossa, foi ótimo. É muito melhor, eu penso, pelo menos, aprender com exemplo, né? Você praticamente trouxe teu case aqui do que ficar, às vezes, lendo tanta teoria.
Bom, a gente tem aqui, então, 9 minutinhos. Vamos responder aqui por ordem da votação as perguntas, e aí, como o Vitor falou, vocês mandaram muitas perguntas lá no formulário, algumas até o Vitor e a Aline já responderam no próprio conteúdo, as outras a gente pode continuar a conversa ali na comunidade. A primeira, então, foi a pergunta da Ju. A Juliana, ela pergunta, qual case de segmento ou produto ou serviço mais desacreditado ou difícil vocês viram dar certo com o PLG? Olha, eu vou dar um exemplo da InfraSpeak, que era um produto para enterprise de facilities e fornecedores de ar-condicionado. Então, eram empresas grandes, processos morosos, eles usam softwares muito robustos, complexos, tipo SAP, a gente competia com essa galera. Então, eu não acreditava muito na tese PLG, de tipo, conseguir mandar um convite para o fornecedor criar uma conta ali, mas eu paguei para ver e acho que deu certo, pelo menos no primeiro processo, né? Então, até tem uma das perguntas de PLG, aquisição e tal. Então, para a gente, nesse formato, a única coisa que a gente usava mesmo de PLG era adquirir um novo usuário, adquirir nova conta. Então, quando eu conectava isso com um provedor, com um fornecedor de alguma coisa, eu tinha ali algumas perguntas, qual que é o tamanho dessa empresa e tal, e aí eu espetava um time de vendas para já onboardar esse cara dentro da ferramenta e falar, ó, você recebeu o convite do hotel, sei lá o quê, vou te ajudar a construir essa conta e tal. E aí a gente entrava com depois um processo comercial e morria aí. Não tinha self-service, não tinha um onboarding, não guiava o usuário o produto era bem simples, era uma tela onde caía, era como se fosse um e-mail, tipo, caía lá um pedido para ele respondia o e-mail. Então o produto por si só já era bem simplificado. Mas fazer toda essa parte de ativação, vender esse cara, a gente colocava um time de vendas, por quê? Porque esse cara ia pagar uma conta lá de 20, 30 mil euros ano pra gente, valia a pena espetar um time de vendas, não precisava fazer esse cara onboardar. Então, para mim foi uma área bem diferente do que eu já trabalhava, porque a PLG está muito mais em PME, assim, pequenas, médias empresas, ou equipes e tal. E aí, por uma linha Enterprise, eu achei bem ousado, mas acho que, pelo menos quando eu saí de lá, a gente estava tendo bons resultados. Boa. E a Aline até já respondeu ali no chat, né? Que o teu próprio case já foi esse case difícil, né? Exatamente. Tá, eu vou pular para a próxima aqui, então. Acho que até um pouco, Vitor, do que você comentou ali quando estava explicando até de B2B. Vocês já viram empresas que, mesmo sendo Sales-led Growth e não focando em aquisição via PLG, aproveitam outros pilares, como a expansão através de estratégias de cross-sell? Vocês já têm vivência nesse sentido? Quer responder, Aline? Que eu respondi a última, acho que é bom fazer a troca. Então, no meu caso, era bem cross-sell mesmo, igual eu falei, a gente juntava muito a estratégia de PLG para potencializar tanto a de sales quanto a de marketing. Vou dar um exemplo. A gente tinha muitos eventos de vendas, onde os médicos eram os próprios vendedores, iam lá vender o produto. E ter uma estratégia de PLG por trás para mostrar para eles, darem uma experiência gratuita e eles testarem na prática tudo que estava sendo vendido, fazia muita diferença. A gente via que era nossos ponteiros, né, novamente, aumentavam muito. Então, era realmente uma estratégia muito cross-sell. Um ajudava o outro. E, ao contrário, também acontecia. Pessoas que, são mais, né, early adopters, quero ali testar o produto da Medway. O time de vendas depois, né, se ele demorava um pouco para voltar ou para converter, eles iam conversar com eles para entender o que estava acontecendo. Então, era muito uma estratégia ajudando a outra, não eram estratégias completamente paralelas. Pelo contrário, elas eram integradas. Por isso que ter um time dedicado e estar no KR, todo mundo está junto ali, fazia muita diferença. Acho que só para complementar rapidinho, acho que eu consegui vender a hipótese de ter um time no fluxo de upsell, né? Então, dentro da plataforma, o cliente podia pedir novos usuários. Só que o fluxo era, o cliente pedia novos usuários, abria um ticket no suporte, aí o time de suporte ia lá priorizar seus tickets e nunca que o cliente conseguia ser usuário. E aí a gente criou um fluxo bem basicão lá com Landbot integrado com o nosso checkout. Foi um negócio bem bizarro que a gente fez, mas eu consegui montar em 2 semanas
e fala, pô, ó, aqui a gente aumentou já em 60% das pessoas pagando pelo fluxo todo que a gente está cagando, porque o time de suporte, o time de CS não consegue dar vazão. E aí acho que esse foi o primeiro brilho do tipo, pô, a gente pode ganhar dinheiro com fluxos dentro do próprio produto. E aí a gente começou a ir de trás para frente e começou a resolver isso, né? Já tive experiências parecidas com essa também. Última pergunta, gente, e aí eu sei que vai dar 11 horas, né? Todo mundo tem reunião, sei que a galera já vai sair, então já quero também agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, principalmente a Aline e o Vitor. Vamos mandar todos os links ali na Comu. E a terceira pergunta mais votada aqui, João, vamos ver se eu vou ler da forma certa, tá? Como vocês faziam o touch de primeiro contato após um sign-up? Deixavam a qualificação no formulário, já faziam a tratativa, esperavam ele ter ativação? Enfim, o que deu mais certo para vocês para iniciar a conversa com um lead? Acho que a visão dos dois pode ser complementar. Boa. Eu vou trazer o meu exemplo aqui, que na Octa a gente atendia todos os trials, né? E a gente não tinha nada de produto em si. Então, o primeiro passo, atender todos os trials. Segundo passo, na verdade, esse seria o primeiro passo, né? Tenha um arcabouço de dados antes para depois atacar seus trials. Aí, o segundo passo, atacar todos. Terceiro passo, analisar, igual a Aline comentou, né? Então, putz, eu tenho dos 1000 trials, quais são as conversões de cada um, qual que foi o timing dele ativar, a ativação foi antes ou depois da compra, e aí você faz uma análise. A gente fez essa análise para entender de todos os trials, quais eram as variáveis que aumentavam a propensão de conversão dele no final do dia, dentro do período de 7 dias de trial. E aí uma das coisas foi ativar o WhatsApp nas primeiras horas de uso. Tamanho de empresa, e-mail corporativo, a gente começou a pegar essas variáveis, e aí a gente começou a priorizar leads em cima disso. E aí o time de marketing enchia de trials, a gente ia com essa priorização para não expandir o time de vendas, que era uma premissa nossa, tipo, não quero ter 50 cabeças de vendas aqui, eu só quero ficar com uns 20. Para ter os 20 é volume e qualificação, é a regra. Joga volume, qualifica lead, conforme vai pegando só mais a nata, né? Tipo, vai sempre diminuindo, vai aumentando a qualidade, né? Os critérios de qualidade, e adicionando isso para que o time de vendas não expanda e você seja mais eficiente. E aí essas variáveis de produto acabam sendo mais importantes do que só dados demográficos do cara. Então, ativou na primeira hora, mandou lá na Octa, ativou o WhatsApp, ativou. Fez a primeira conversa na primeira hora, fez. Convidou novos usuários, convidou. Acessou o checkout, putz, se o cara fez esses 4 passos e não falou com o time de vendas, era quase 80% de conversão, né? Então, olha para a jornada do seu cliente, pega essas variáveis, analisa na conversão final dele, mas ataca todo mundo. Se você não tem essa análise agora, não deixa de falar com todo mundo, porque você vai perder dinheiro tentando priorizar agora. Então, tem time, você consegue lidar com a demanda? Consigo. Então, fala com todo mundo, velho. Tipo, não perde dinheiro. No meu caso, eu acho que foi muito a gente já liberar, né, de imediato a pessoa se inscrever e entrar na experiência, para ela já ir testando, e sempre que ele se inscrevia, ele já recebia uma comunicação, tanto por e-mail como WhatsApp, de boas-vindas, como se fosse uma conversa mesmo, e perguntando como que ele estava achando da experiência depois de algumas horas de uso, ou um dia de uso. Isso já abriu um espaço para eles conversarem com a gente também. E aí a gente tentava, como mencionei, vários bumpers, não só o WhatsApp, mas também o push, sempre para tentar fazer ele voltar para o produto e também falar com a gente caso ele tivesse dúvida, né? E o time de vendas, ele era muito alinhado com isso, então eles sempre estavam ali à espreita, falaram, cara, deixa eu acompanhar o comportamento dele, onde será que ele está? Será que, olha, ele não fez um onboarding, te mandou uma comunicação falando que ele não terminou o onboarding, deixa eu conversar com ele, entender por quê, se teve alguma dificuldade nessa feature. Então, isso ia abrindo esse espaço aí para ativar eles também para esse primeiro contato com a gente, né? Manter essa conversa. Não sei se eu respondi. Respondeu, claro. Gente, cravado, 11 horas. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada para a Aline, para o Vitor. O Vitor já compartilhou aqui a apresentação. Manda também lá no WhatsApp. Por favor, compartilhem ali no grupo o que vocês acharam do papo, mandem feedback e vamos continuar essa conversa ali. Tenham uma excelente quarta-feira, quinta-feira, um bom final de ano. E não se esqueçam que amanhã a gente vai liberar a segunda parte do Panorama Brasileiro de Marketing de Produto. Vamos compartilhar sobre desafios, responsabilidades. Acho que vão ter mais dados para a gente ter mais discussões sobre a área.
Obrigada, viu, gente? A gente tá contratando PMM aqui, se alguém quiser saber mais, me avisa aí. Excelente, é verdade. E, Vitor, se você quiser também mandar o curso que você falou que você dá essa aula, fica à vontade. Tá bom, fechou. Teu jabá lá. Boa. Quem quiser saber mais da vaga, me avisa. Eu vou jogar no grupo lá, mas a gente vai conversando. Maravilhoso, muito massa. Obrigada, viu, gente? Gente, tchau, tchau. Estou aqui, cara, Claro. gente. Tchau. Tchau.